Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente fazendo essa apresentação para vocês. A maioria de vocês acho que já me conhece, mas para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luiz Fernando. Sou advogado na área civil e empresarial nesse escritório aqui, Soares e Ramires, Sociedade de Advogados. Tanto o Soares quanto o Ramires são colegas meus de faculdade, a gente fez faculdade junto. E eu estou com eles desde 2009. Hoje eu vou falar um pouco daquilo que eu faço, não aquilo que o escritório faz mais do que aquilo que eu faço. Eles, por exemplo, eles trabalham com tributário, previdenciário, coisa que eu não faço, tá? Mas eu vou falar aqui daquilo que eu faço. Então, são as áreas de atuação, que é isso, é todas as áreas que eu atuo. Direito civil, consumidor, saúde, imobiliário, contratual, empresarial, societário, família e sucessões. Na verdade, são os desmembramentos do direito civil, né? No direito civil, a gente tem uma postura que, devido ao grande fluxo de ações emperradas no judiciário, e isso causa uma demora na prestação jurisdicional, a gente tem uma postura de tentar resolver os conflitos de uma maneira extrajudicial, uma maneira por via de acordo, por via de qualquer solução amigável. É claro que quando não dá, não tem como, o cliente vai sair prejudicado se isso acontecer, a gente vai para a via judicial mesmo e com aqueles ônus que tem. Hoje o judiciário é caro e lento e muitas vezes não faz justiça pela demora, né? Aquele ditado que a justiça tarda, mas não falha, não é tão aplicado aqui, porque a justiça lenta é injustiça, né? Por isso que a gente dá uma ênfase muito grande à parte de consensual, de tentar fazer um acordo extrajudicial, e a gente tenta isso até o possível, sem prejudicar o interesse dos nossos clientes. Mas, como eu disse, também a gente é preparado para assumir ações judiciais em todas as esferas aí do Poder Judiciário, desde a primeira instância, juizado especial, até ações em Brasília que a gente tem no STJ, no STF, mais no STJ do que no STF. E também a gente está preparado para assumir a carteira de cliente de alguma empresa. Normalmente, quando a gente vai fazer um contrato de assessoria jurídica com alguma empresa, ela... Deixa eu já passar para o Cível. Ela já tem um certo número de processos e a gente pega esses processos em andamento e faz todo um levantamento para ver em que pé que está cada um, em que andamento que está, e faz um relatório desses processos. Claro que isso leva um tempo, mas a gente tem condições de fazer isso. Pegar uma empresa que já tem diversos processos de andamento. Isso é muito comum com empresas que lidam com relação de consumo, né? Você vai prestar serviço, às vezes, para uma empresa, para uma financeira, uma empresa de plano de saúde, uma concessionária de carros. Eles têm diversos processos e a gente tem como fazer esse levantamento todo e seguir daqui em diante, né, com audiências, recursos, seja lá o que precisar, né? A outra área que a gente lida também é a área de direito do consumidor. Essa está em voga, muita coisa acontece. Nessa área é uma área difícil de sair acordo às vezes, então a gente entra muito em questão judicial mesmo. Nós assessoramos nossos clientes em processos administrativos e judiciais, individuais e coletivos, na instauração e averiguação preliminar, inquérito civil e ação civil pública. O que é isso? Às vezes o Ministério Público, ele nota que tem um problema vamos supor, numa empresa de seguro-saúde. Tem uma cláusula lá que o Ministério Público entende que é super abusiva. Isso quando a gente defendendo a empresa, ele entra com uma ação civil pública porque é interesse de todos os contratados, todos aqueles que têm aquele plano de saúde, para que aquela cláusula seja retirada ou seja modificada. Defendendo a empresa, a gente atua nessa ação contra o Ministério Público. A gente também atua na área de pessoa física. Aliás, ultimamente a gente tem atuado muito nessa área de defendendo pessoa física, também nessa área de consumidor. Aí entra não só a direito de saúde, mas parte de setor automotivo, setor de turismo também, qualquer tipo... Não, a gente nunca... Eu não vou te processar, fica tranquilo. A área de comércio em geral. Então, a gente atua também muito nessa área de consumidor. Então, lida com delegacias do consumidor, PROCON. A gente faz porque são processos administrativos. Muitas vezes a gente consegue resolver o caso no próprio PROCON mesmo, né? E também a gente parte de uma assessoria também consultiva, que é assessorar a empresa a prestar um serviço de maneira a não a não infringir o Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, direciona o serviço da pessoa para evitar que esbarre num artigo do CDC aqui ou ali, para evitar demandas futuras, né? Também na área do direito da saúde, também, que é uma área que a gente tem trabalhado muito nisso. A gente
lida com assessora clientes relacionados a reajustes, rescisões abusivas, decorrentes de mudança de faixa etária e sinistralidade, no caso de sinistralidade. Isso é muito comum ultimamente. Na sexta-feira mesmo eu recebi um telefonema de um cliente que os sogros dele foram, os sogros dele, os dois foram, a seguradora cancelou, rescindiu o contrato em virtude da idade deles. Isso é totalmente ilegal, totalmente abusivo. Então a gente trabalha com isso também, na área de pessoa física. Tá? E também negativa de tratamento, na área de oncologia, cardiologia, principalmente essa parte de materiais relacionados ao ato cirúrgico, marca-passo, estente, isso é muito comum. Cobertura de home care também, a gente faz muito, muitas vezes quando a seguradora nega, a gente briga judicialmente para conseguir isso. No direito imobiliário, a gente faz assessoria jurídica em todos os tipos de contratos, compra e venda, permuta, locação, doação, arrendamento, que são os contratos mais comuns, os contratos típicos, e tem aqueles contratos mais elaborados, né, que é aquela modalidade de turnkey, estruturação de condomínio, loteamento e empreendimentos de grande porte, né, shopping center, hotéis, etc. E também nas partes de construção de garantias imobiliárias, operações financeiras, quando a pessoa vai dar um imóvel em garantia numa operação financeira, também a gente faz tudo isso. No direito contratual, a gente faz diversos contratos, né? Faz orientação e assessoria na elaboração, revisão, negociação e celebração e, eventualmente, registro de tudo quanto é tipo de contrato, né? Desde compra e venda, locação, comodato, arrendamento, representação comercial, franquia, contrato de tecnologia, financiamento, quitação, acordos de exclusividade e confidencialidade, memorando de entendimentos. Fazemos também renegociação de dívidas, financiamento. É uma área bem ampla que a gente atua também, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. E é um dos nossos carros-chefes lá no escritório. Direito empresarial, também seguindo essa área contratual, a gente, né, faz a revisão e elaboração de toda a gama de contratos empresariais. Também a gente presta uma assessoria a empresas envolvidas em reestruturação corporativa, crises financeiras, reestruturação de dívidas e operações de negócio. E faz uma consultoria a financiadores e credores, gente que está interessada em investir. Às vezes a empresa está um pouco... caso da Rosiris, por exemplo, eu não participei disso, mas o investidor aqui quis entrar para auxiliá-la, a gente faz toda essa parte. Defende o lado, tanto às vezes do empreendedor, quanto do empresário que busca o empreendedor para o seu negócio. E direito societário também é uma gama muito grande que tem, estruturação de sociedades, associações e fundações, obtenção de autorizações para sociedades, associações, fundações. Aqui envolve tem um pouco de terceiro setor também, às vezes, que a gente acaba fazendo. Mesma coisa também, a gente assessoria na elaboração de atas, contratos sociais, estatutos sociais, alteração de contratos ou estatutos, acordos de acionistas, assessoria consultiva em toda essa área que a gente faz de societário, orientação em condutas em assembleias, muitas vezes a gente teve que dirigir assembleias, às vezes reunião de sócios, administração e conselheiros. E representação de clientes na qualidade de sócios e acionistas perante a sociedade. Muitas vezes na briga de acionista você acaba tendo que defender um lado ou um ou outro lado. Na parte de família e sucessões, também a gente trabalha com isso, separação e divórcio, alimentos, partilha de bens, adoção, união estável, inventários, rolamentos de partilhas de testamentos. Basicamente é isso que a gente faz no nosso escritório, a gente tenta falar o mais rápido possível aqui. Eu trouxe, se der tempo, a gente tem tempo ainda, Liga? Eu trouxe só para ilustrar alguns casos práticos que a gente trabalha, só para vocês terem uma ideia. Eita, já foi. Deixa. Não. Tudo bem, não tem problema. Só para vocês terem uma ideia de que tipo de caso que a gente faz. Isso aqui são casos práticos que eu pedi autorização para o cliente para falar, o cliente só pediu para eu não mencionar nem o nome dele. Pode deixar nessa... Isso. Não pediu só para não mencionar nem o nome dele nem da empresa. Esse aqui é um caso envolvendo a área da saúde. Isso aqui foi uma paciente que necessitava de cuidados especiais, de cuidado home care. E aí a gente entrou com uma ação, com uma medida cautelar, pedindo uma liminar, que tinha sido negada ao home care dela. E o juiz de primeiro grau negou. Ele negou, e aí depois a gente entrou com um recurso chamado agravo de instrumento, e aí com esse agravo nós conseguimos. Eu estou com um acórdão aqui, só o acórdão fala mais ou menos assim: situação
Medida cautelar, plano de saúde. Sentença que julga parcialmente procedente a ação, afastando a cobertura de home care de enfermagem. Quer dizer, o juiz negou o home care da enfermagem. Aí está lá, situação de saúde da paciente complicada, que necessita de cuidados especiais. Indicação médica do tratamento em domicílio, home care, com acompanhamento de técnico em enfermagem. O médico tinha dado um laudo exigindo a home care, o tratamento home care para a pessoa, e mesmo assim a seguradora passou por cima. E aí a gente teve que entrar com a ação. O juiz de primeiro grau também, não sei por que passou por cima, mas graças a Deus o tribunal reverteu isso. E uma das coisas que o tribunal fala, que eu acho interessante aqui, só para vocês terem uma ideia como tem sido visto isso dentro pela jurisprudência, que ele fala assim, cuidados domiciliares solicitados pelos médicos que cuidaram durante toda a internação com prescrição de fisioterapia, motor e respiratória, controles efetuados por técnicos de enfermagem e supervisão médica. Aí fala assim, que se não for procedido isso, se não proceder a internação hospitalar, porque as necessidades são inferiores... O que ele fala aqui, eu não estou conseguindo achar aqui, mas o que ele fala basicamente é o seguinte, que não importa se no contrato não está previsto o home care. O que importa é o tratamento que é dado. O tratamento pode ser feito em home care ou no hospital. Então, qual que era a alegação aqui da seguradora? Olha, a gente não está previsto no contrato. A gente trata isso, mas não no home care. O que o tribunal fala é o seguinte, fala, a questão é o tratamento. Home care ou no hospital é o meio. A finalidade é o tratamento. E essa foi uma das argumentações que fez com que o tribunal concedesse a liminar para a nossa cliente, e hoje ela está sendo atendida por a gente. Tem mais tempo para falar de mais uma ou bem corrida? Né? 1 minuto. Tá, um outro caso, envolvendo franquia, só para vocês terem uma ideia também que a gente está, esse caso ainda não está finalizado. Foi feito o contrato de franquia, também o cliente não autorizou dizer nem o nome dele, nem o nome da empresa, só que foi um contrato muito mal feito, porque a marca da franquia não tinha sido registrada no INPI, o franqueador não tem mais a loja e ele vendeu, na verdade, a loja dele. Também ele não apresentou a circular de oferta de franquia, que é mais ou menos um pré-contrato que a franqueadora entrega para aquele futuro franqueado, para ele saber onde ele está entrando, qual que é a política da empresa e tal. A franqueadora não entregou isso. E aí tem mais coisas também aqui, eles mudaram o contrato unilateralmente, não forneceram matéria-prima, né? Então, por exemplo, no ramo alimentício, eles não disseram quem são os fornecedores, você vai comprar o pão de quem, o tomate de quem, não falaram nada disso. Com isso, o cliente, a gente tentou cancelar o contrato amigavelmente, não deu, foi possível, a gente entrou com uma ação de rescisão contratual acumulada com perdas de danos morais e danos materiais. Foi julgado em primeira instância, a gente ganhou essa ação. A franqueadora está recorrendo disso, ainda está em fase de recurso. Mas eu, pessoalmente, acredito que eles não vão conseguir ganhar isso aí, porque está muito bagunçado, assim, eles não forneceram nada. Só para vocês terem uma ideia do tipo de caso que a gente trabalha, tá? Foram 2, eu trouxe mais 2, mas não vai dar tempo. Casos que a gente vem trabalhando, e só para vocês terem uma ideia da nossa área de atuação. Tá? Obrigado a todos, desculpa se eu corri um pouco. E qualquer pergunta, eu estou à disposição de vocês. Perguntas ao Luiz Fernando? Eu achei bem interessante você falar da prevenção, né? Uhum. Porque a gente esquece de fazer contrato, assim como a gente esquece de ir no dentista e quando percebe o problema é muito maior do que poderia ser com a prevenção. E eu contratei o Luiz também para fazer um contrato de alguns clientes nossos que não têm acesso a login e senha para compra online, assegurando que a gente não... que é da responsabilidade de cada funcionário, da empresa, e o Luiz fez um precinho ótimo e um prazo de entrega curto, o cliente solicitou a alteração, ele fez a alteração para mim sem cobrar nada, então testei e indico. Muito bom. Obrigado. Luiz, deixa eu fazer uma pergunta, por exemplo, eu vou fazer tratamento odontológico com uma pessoa, eu eventualmente faço um termo de esclarecimento do que vai acontecer, como o tratamento é um pouco mais elaborado. Um contrato tem algum valor legal? Tem. Um contrato que eu possa fazer tem algum valor legal? Tem, claro que tem. Claro que tem. Embora a sua relação com o seu paciente, ela pode ser considerada uma relação de consumo. Então, é até bom você ter um contrato, porque o direito do consumidor, o Código do Consumidor, ele é muito pró-consumidor. Então, é claro que
quando você fala, por exemplo, fazendo o mundo sorrir melhor, você está falando uma obrigação, você está prometendo um resultado. Tá? Então, se você não consegue esse resultado, o consumidor pode te acionar. Agora, é diferente do médico, por exemplo, que entra uma pessoa lá baleado no hospital, ele não tem obrigação de salvar a pessoa, ele tem obrigação de fazer todo o esforço possível para salvar, né? No seu caso, você está garantindo um resultado. Você pode fazer, isso é perfeitamente legal. Se você tem a expertise, a técnica para isso, você pode fazer. É bom você ter um contrato, às vezes, para você se garantir, para não, às vezes, não haver aquele mal entendido. A pessoa está achando que vai ter um tipo de resultado que, na prática, é impossível, por exemplo, né? Isso acontece muito com cirurgião plástico. Tá? Eu já tive a oportunidade de defender médicos nessa área e, às vezes, a pessoa quer rejuvenescer 50 anos. Né? Não dá. Né? Ou então quer parecer com a Gisele Bündchen. Não vai. Isso aí é, né? Coisas assim. Então, no seu caso, é interessante ter um termo desse jeito. Mas eu acho que é interessante o contrato e um seguro, né, Delmo? Porque é um seguro de responsabilidade civil. Sim. Dá alguma coisa errada lá, alguém te move uma ação, Seguro de se tiver um seguro, você está protegido com isso também. Mais alguma pergunta para o Luiz Fernando? Só queria saber o seguinte, tem alguma um porte, por exemplo, um caso pequeno, um caso grande, um caso acima de um determinado valor, ou qualquer caso interessa para o escritório? Não, gente, qualquer caso interessa. Eu, pessoalmente, eu não costumo recusar caso quando é da minha área. Quando não é da área, que eu comecei a falar a palestra dizendo aqui, que eu apresentei o que eu faço. Se vem uma questão tributária para mim, eu passo para um colega lá do escritório que sabe fazer. Em geral, não. Para vocês terem uma ideia, a gente tem clientes desde de pequenas empresas. Eu fiz esse trabalho para o Rafael, já trabalhei para outros aqui, já fiz contrato para o Jean também, que são empresas consideradas pequenas, até entra no conceito de microempresa, como a gente tem muita microempresa como cliente, e a gente trabalha para a Coca-Cola, para a Mary Kay, para o Banco Alfa, para o São Paulo Futebol Clube, para a Universidade... me fugiu o nome agora, que ela fica lá na Barra Funda. Oswaldo Cruz. Então tem todo tipo de já atuei para a Honda, defendendo a Toyota também em casa, e pessoa física também, a gente não recusa não. Até porque eu já tive experiência num caso pequeno, depois vir depois um cliente bom, um cliente que interessasse mais do ponto de vista financeiro. Então eu não tenho esse hábito de recusar por causa de tamanho de caso, vamos dizer assim. Eu só recuso pela matéria que às vezes eu não faço. Acho que aproveitando até, eu não tenho pergunta porque mesmo vem usando, né? vem pedindo algumas coisas para o Luiz. Mas o que eu achei interessante é assim, ele tem vários modelos, né? Tem desde o modelo lá que ele fecha um FII mensal, né? Um trabalho mensal, ele vai dar assessoria para a série de necessidades da empresa mensal, que não era o caso, eu não tenho demanda para isso. Mas aí a gente fechou e aí ele chegou a fazer trabalhos assim que eram algumas poucas horas. E aí fechava, me fez, sempre atendeu, super satisfeito. Uma coisa que nem o Jorge, por exemplo, de fazer um modelo padrão de contrato, ele vai definir algumas horas para definir um contrato com você. É bem fácil de trabalhar com ele. Eu não vou dizer que eu fiz, porque ainda não chegou a concluir, mas o primo da minha esposa, ele é médico, ele é otorrino, e ele está abrindo uma clínica. E ele me perguntou uma pergunta mais ou menos parecida com a sua. E eu estava dando uma assessoria, até me encontrei, falei com ele no final de semana agora, talvez eu vá sentar com ele. Ele, pelo que eu entendi dele, de vocês, é mais ou menos a mesma demanda que ele está querendo, que você também quer. A gente faz, a gente não... Sendo da nossa área, a gente faz. Não sou um tempo estourado. Se alguém tiver alguma pergunta, o Luiz vai estar... Depois ele não fica mais um pouquinho aí. E pode atender. Vai estar online. Botar online, né? Obrigado, Luiz. Obrigado.